Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane e atendendo a pedido de mães amigas queridas, de gestantes queridas também, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com os meus filhos na utilização das fraldas de pano modernas ou fraldas de pano ecológica. Oi, Viviane, fralda de pano? Sim, cara colega, fralda de pano, que em nada tem a ver com as fraldas utilizadas quando nós éramos bebês, na década de 70 e 80. Deleta, não tem nada a ver com essa fraldinha. Graças a Deus a evolução chegou para realmente fazer com que famílias economizem uma boa grana com as novas fraldas. Então vamos lá. Fralda de pano moderna, fralda de pano ecológica são sinônimos para a mesma fralda, na verdade abrangendo toda a funcionalidade dela. É a fralda de pano porque ela é reutilizável, a gente lava e utiliza de novo. Eu estou utilizando as minhas fraldinhas compradas em 2013 e 2014 com o terceiro filho. Só fiz upgrades, tá? Ou seja, eu tive um gasto até hoje de R$ 500 de fralda só. Bom, né? Eu fiz uma pesquisa rápida e vi que quem adere às fraldas descartáveis, pela praticidade, eu também entendo, tem um gasto anual de 3.800 fraldinhas. Amigas próximas que utilizam dizem que isso é R$ 50 por semana. Nossa, dá pra comer altas pizzas com esse dinheiro, né? Mas é algo que eu estudei, conversei com meu esposo, porque a família tem que aderir à utilização, né, na hora da troca. Graças a Deus aqui em casa todo mundo troca fralda e nós vimos que economicamente foi a melhor opção para nós. Fralda de pano ecológica, fralda de pano moderna, por que ecológica? Porque ela agride menos o meio ambiente, mesmo que eu precise descartar para a deteriorização de um tecido e a deteriorização de uma fralda descartável nem se compara. É, ela é também, eu chamo muito de fralda econômica, né? Não é ecológica, é econômica, porque eu não preciso utilizar nenhum produto de limpeza para poder higienizá-las. Eu simplesmente vou mostrar para vocês como eu faço, vou explicar, é, fazendo o acondicionamento correto delas e lavando da maneira correta. É por isso que ela recebe o nome de fralda ecológica. Eu conheço algumas pessoas que utilizam N produtos de limpeza e é desnecessário. Você perde metade da função da utilização dessa fralda. É muito triste isso, né? Porque ela deixa de ser ecológica, pensando também no meio ambiente e passa a ser só um paninho que você lava e reutiliza. E ela é muito mais que isso. É difícil algumas pessoas entenderem o que significa ecologia, né? E poder, assim, de uma forma atuante, auxiliar na preservação do meio ambiente, né? São menos recursos hídricos, eu junto bastante fraldinha para poder lavar na máquina de lavar. Menos lixo, consequentemente, né? Não tem, nas trocas eu não estou produzindo um lixo que vai ficar anos e anos para poder deteriorar. Menos energia na confecção delas, uma vez que eu não preciso ficar repondo. E o menor investimento a longo prazo, né? Lembrem que eu falei, eu comprei 24, 27 fraldas em 2013 para 2014. Só, eu não comprei mais nenhuma fralda. Eu ganhei algumas, tal, mas 24 fraldas. Eu gastei em 2014 R$ 500 para montar o meu enxoval. Comprei fraldas que vieram de fora. Tinha uma pessoa que comprava para mim e eu comprava dela, né? E gastei R$ 500. Hoje tem facilidade aí de sites onde há compra direta e tem muita fralda nacional também muito boa. A diferença na verdade é o preço, né? E enquanto eu com 24, 27 fraldas vivo há 5 anos, quem opta pelas fraldas descartáveis gasta 3.800 em média, 3.800 fraldas em um ano.
E de acordo com algumas amigas com quem eu fui conversar, isso significa uma média de R$ 50 por semana gasto em fralda. Ou então ficam aí alucinadas correndo atrás das promoções. E eu respiro fundo, não sei preço de fralda e é muito legal pro bolso, pra tudo, enfim, né? Porque eu pensaria mesmo, faria a primeira conta que eu faria se eu engravidasse e utilizando fralda descartável. É um gasto bem grande mesmo. Existem três tipos de fralda: é a Ayo, a capa e a pocket. Vamos lá mostrar para vocês então o que são essas fraldinhas, tão temidas por e tão viciantes. Essa é uma fralda de pano, moderna, prazer. Eu sou a fralda ecológica. Algumas pessoas utilizaram como capa apenas. Eu coloco. Essa daqui é uma RN, tá? Ela é pequenininha para bebês que nascem com peso inferior a 4 quilos. O meu primeiro bebê nasceu com 3,100 e ainda perde um pouquinho. Ele usou um bom tempo, pelo biotipo dele, que é magrinho, ele usou um bom tempo a fralda RN. Olha, para você ter uma noção de diferença de tamanho, essa é uma fralda tamanho único. Eu gosto de fraldas grandes que peguem na altura do umbigo. Então, esse é o tamanho único, de 0 a 3 anos de idade, foi exatamente o que ele usou. E essa daqui é uma RN, tá bom? Ela é chamada de pocket, você pode usar como capa ou eu uso como pocket porque eu coloco o absorvente aqui dentro, tá? Das primeiras vezes que eu utilizei, eu colocava aqui do lado de fora uma fralda cremer dobradinha, tá? Eu tinha poucos absorventes. O ideal é você ter 2 absorventes, um para utilizar do lado de dentro e outro para utilizar do lado de fora em contato com o bumbum do bebê. Isso me garante uma média de 4 horinhas de fraldinha. E aí eu troco, ok? Você pode utilizar também, muita gente faz isso, só com absorvente do lado de dentro, pocket, lembra? Um pacotinho, coloca o absorvente aqui, esse é o absorvente. Coloco o absorvente aqui dentro e aí toda a troca eu vou realmente descartar tudinho, o que eu acho desnecessário. Às vezes é só xixi e eu consigo utilizar a capa de novo quando eu tenho um outro absorvente aqui também, assim, esse em contato com o bumbum do bebê, certo? E aí eu posso aumentar a durabilidade de uso, porque às vezes só o líquido tá só aqui, ou então foi um cocô, ficou só aqui, e você consegue só trocando esse ainda reaproveitar, ok? Então as fraldas eu tenho uma gaveta maravilhosa. Tenho várias estampas, elas são de um tecido muito gostoso, que seca muito rápido, não pesa, não incomoda os bebês. E tem um tecido para as fraldas de pano noturna também. Eu tenho algumas. Ela é bem mais espessa, ela parece um soft meio aveludado, exatamente para essa absorção ser maior durante o período da noite e garante um maior tempo de durabilidade dela, tá? Existem vários tipos de recheio. Vocês viram aqui que eu coloquei na fraldinha. Esse geralmente é o que vem com as fraldas que nós compramos. São de microfibra. Não pode entrar em contato com o bumbum do bebê. Vocês viram que eu coloquei dentro, né? Da fraldinha. Esse é o de microfibra. Eu tenho tentado me desfazer desses, exatamente porque, como tem também meu marido que troca, né, as fraldas, e eu deixo tudo montadinho para só pegar e colocar, mas num caso de emergência, ele não sabe qual que vai, o que não vai, por dentro ou por fora. Eu tenho tentado trocar todos os meus absorventes de microfibra. Tem esse daqui, olha só, que eu dobro, grandão, né? Melton, excelente tecido de absorção maravilhosa por dentro ou por fora da fraldinha. O Melton pode. Esse daqui, ó, vocês vão ver 2 tipos de absorvente. É o mesmo, microfibra. Não pode ir em contato com o bumbum do bebê, tá bom? Esse tá encapadinho e esse não. Não faz diferença, nenhum dos dois entra em contato com o bumbum do bebê. Eu tenho um de fibra de bambu,
maravilhoso. Tem de fibra de bambu, tem fibra de carvão, tem fibra de café. Tô doida para comprar um desses para poder testar também. Esse a absorção é ótima. E aquele Melton que eu mostrei para vocês que eu dobro, também tem nesse modelinho já pronto, absorvente, tá? Por dentro, por fora, tá tudo certo. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? A fraldinha, ela tem esses botões e eu ajusto, tá vendo? Eu ajustei assim porque o meu filho que tá utilizando agora, ele tem 4 meses, ainda fica grande, ele é magrinho, então eu ainda preciso fazer com que ela fique um pouco menor, né? Para eu poder fazer com que não fique vazando. Não vaza, Viviane? Não, porque a gente ajusta aqui, ó, na perninha do bebê, na coxinha. Ele tá magrinho ainda, então eu utilizo assim. Tem botões aqui também, ó. Eu não abotoo aqui certinho quando o bebê tá já rechonchudinho e a fralda pode ser abotoada assim, eu abotoo cruzado e aí ela fica mais justinha nele, tá bom? Então dá para adaptar para várias necessidades, porque tem esses botões ajustáveis, certo? Que mais que eu tenho para falar que todo mundo sempre me pergunta? E outro benefício, Viviane, sobre a assadura, né? Eu não tenho registro de assadura com os meus filhos utilizando as fraldas de pano. Pomada eu até tenho em casa como uma mãe prudente, mas eu sempre prefiro usar amido de milho quando necessário. Já precisei usar a pomada, por que a gente evita? Porque qualquer produto desses pode fazer com que essa fralda fique impermeável. Quando a gente recebe, eu não sei como tá agora, mas quando eu comprava, eu recebia, vinha as instruções. Você recebe a fraldinha, vem a capa e uma fraldinha, né, um recheio. Então, o procedimento antes de você começar a utilizar é fazer 3 lavagens completas. Como são essas lavagens, Viviane? Coloquei no ciclo mais longo da máquina de lavar, sem nada, só água. E lavou o ciclo completo, 1, 2, 3 vezes, e aí eu levei para o varal. Seca super rápido, tá? Não precisa de sol, precisa de ventilação como qualquer outra roupa. Em que casos eu já utilizei fralda descartável? Quando acontece um imprevisto, não aconteceu aqui em casa, mas um caso de diarreia, vai se gerar um volume muito grande de fralda. É bacana ter um pacote de fralda descartável, sim, por perto. O meu dura 3 meses, né? Por exemplo, já cheguei a doar porque não utilizei. Uso quando eu vou viajar, porque eu não vou para ficar lavando fralda. Eu já fiz a experiência de levar a fralda de pano, lavar no chuveiro e deixar secando no ar-condicionado. Com algumas amigas funcionaram, comigo não funcionou. Então eu gosto de viajar com um pouquinho mais de praticidade. Aí vai a fralda de pano, sim. Se eu tivesse um imprevisto em casa de doença, alguma coisa, e eu peço ajuda de alguém para ficar aqui em casa, acho bacana ter essa opção também, tá? E uso só em casa? Não, eu uso em qualquer lugar. Usa para dormir, uso para viajar quando eu quero, vou para algum lugar próximo e usa para sair de casa também. O que eu coloco que é uma grande vantagem? Liner. Este tecidinho aqui parece um TNT, ele é mais fininho. Eu comprei, olha, meu saquinho tá acabando agora. Eu comprei em 2014 também, usando só pra sair. Tem mãe que usa direto. Pra que serve o liner? Quando o cocô começar a ficar sólido, você vai fazer isso aqui, ó. Em cima montou a fraldinha, certo? Tá aqui a fralda montada, vai no bumbum do bebê. Entre o bumbum do bebê, a gente coloca o liner. Por quê? Porque aí as fezes não vão fixar na fraldinha, tá? E aí eu vou ao banheiro, esse tecido é biodegradável, eu tiro, porque o excesso tá aqui, jogo no vaso sanitário e dou descarga, e o que ficar aqui, vocês estão vendo as minhas fraldas, né? Não tem mancha nenhuma, 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 nenhuma. E se manchada estivesse, meu Deus do céu, é só uma mancha, não é sujeira, tá? Aprendi isso também com uma mãe amiga. Mas, olha, lavado com água, nada, 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 tá? Que mais? Então, ao receber, lavar 3 vezes, depois
para ela começar a ter uma melhor absorção. No começo pode ter alguns escapes, ela pode durar um pouco menos, mas vai chegar ao ponto aí de você manter uma durabilidade no bumbum do bebê e essa troca ser feita aí a cada 4 horas. E quando eu saio, onde é que eu coloco essas fraldas? Esse saquinho é impermeável, é da mesma marca de uma das fraldas que eu gosto, tá? Já vou falar das marcas. Então, o que que eu carrego? Bebês maiores, tá? Depois da introdução alimentar. Eu carrego uma espátula. Isso daqui é para depilação. Comprei numa loja de produtos de beleza, porque ela é firme, tá? Então, supondo, até em casa, eu uso em qualquer lugar. Esse absorvente tem fezes, eu vou tirar o excesso direto no vaso sanitário, ok? Eu descarga, higienizo a minha espátula. E esse daqui vou colocar junto com a fralda, tudo aqui no meu saquinho. Não fede, não acontece nada disso. Fecho. Quando eu chego em casa, eu coloco para lavar. Dependendo do que for, eu não coloco o saquinho para lavar, tá bom? Mas é bacana para ficar sempre higienizado direitinho. Vamos falar um pouquinho das marcas? Vamos. Das marcas nacionais é preciso se testar, tá? A maior parte delas, o que nós encontramos uma dificuldade é em relação ao custo. As fraldas nacionais são mais caras. O que eu conheço de fralda nacional é a marca Nós e o Davi e de pano. De pano. São duas marcas muito boas de fraldas com tamanho. A de pano tem fraldas com tamanho muito bom, né? A Nós e o Davi, eu tenho a fralda de piscina do meu filho, lógico, né? Ele chama Davi, tinha que ter a fralda Nós e o Davi. E ganhei as fraldas noturnas também num chá de bebê que eu fiz pro segundo filho. A fralda de pano noturna veio da marca Nós e o Davi. Gosto da Babyland, comprei tudo da China, tá, gente? Koala Baby, Oiko Kids, também são marcas muito bacanas. E o meu saquinho é da Babyland também. É isso. Se você tiver alguma dúvida, se quiser me perguntar, eu estou à disposição. Mas eu acredito que tudo que vocês precisam saber sobre fralda de pano é isso. O que é aconselhável, o que muita gente faz é montar um enxoval para iniciantes. Tem muitos grupos no Facebook de gente que se desfaz de lotes, né? E conheço muita gente que usa fralda usada mesmo e tá tudo certo. As pessoas falam para se comprar 6 fraldinhas para testar, né? Para ver se você se adapta. Tem gente que se adapta como eu, total. E a minha adaptação foi assim: no primeiro filho, à noite era fralda descartável, tá? Eu não me sentia à vontade de deixá-lo, de trocar de madrugada, detesto mexer em quem tá dormindo. Então, foi o quesito que pesou pra gente ficar com a fralda descartável. Mas durante o dia era fralda de pano e eu não tinha 2 absorventes, que o bacana do kit é você ter uma capa e 2 absorventes para usar, como eu ensinei aqui. Como é que eu utilizei no primeiro ano? A fralda, né, a capa, do lado de dentro eu colocava o absorvente de microfibra e do lado de fora eu dobrava as fraldas Cremer aqui, tá? Então eu tinha aquela fralda Cremer, aí sim, de vez em quando precisava esfregar, né, para não manchar, para não ficar, e aí sim ainda utilizava aí sabão para poder lavar, certo? Quando eu me senti bem à vontade, eu falei, não, gente, não estou utilizando a fralda ecológica na sua totalidade, ainda está sendo trabalhoso para mim. Então eu adquiri o dobro de absorventes que eu tinha e passei a utilizar a fralda, então, período integral. Estava super bem adaptada, meu marido nunca reclamou, tudo certo para poder trocar, já precisou ficar com vó, já precisou ficar em recreação e foi ótimo. E o meu segundo filho teve, no começo, depois passou, uma alergia atópica. E quando eu levei ao dermatologista, ele me elogiou muito exatamente porque eu utilizava fralda de pano, né? Eu ouço falar de muita criança que tem alergia a determinado tipo de fralda, determinada marca. Eu, graças a Deus, não passei por isso.
E o médico falou que bom, porque se seu filho tem alergia atópica, com uma fralda descartável, quanto produto químico não estaria em contato com a pele dele? Foi bacana, né? E a gente é muito feliz utilizando as fraldinhas. Difícil é parar de comprar, porque eu fui fazer uma pesquisa para gravar esse vídeo e vi cada estampa, mas aí eu tenho que me conter, né? Que eu tenho o suficiente. A minha única desculpa para comprar novas fraldas é se algum dia Deus me der a graça de gerar uma menina, aí eu vou querer comprar umas estampas diferentes, né? Viviane, como é que você acondiciona essas fraldas em casa para poder lavar? Eu demorei para encontrar um balde com tampa. Deixa eu pegar para vocês verem. Esse é o meu baldão com tampa, tá? Ó, ele é bem grandinho mesmo. Não sei quantos litros tem, deve ter uns 15. E eu deixo aqui, né, para caso alguém queira utilizar para alguma coisa, fraldas. Então eu acondiciono tudo aqui. É fralda só com xixi. Desmonto a fraldinha e deixo aqui no balde, a seco, tá? Apareceu uma primeira fraldinha com cocô, então eu vou desmontar a fralda, tiro o excesso, ainda tô com RN, né? Com cocôzinho só de leite. Não é um RN mais. Eu, às vezes, quando necessário, tiro o excesso no tanque e coloco a fraldinha aqui. É uma fralda de cocô, então por que não mancha? Porque assim que ela entra aqui, eu cubro com água. Ficam todas as fraldas aqui. Eu tenho fralda suficiente para não precisar lavar todo dia, né? Então eu tenho fralda suficiente, eu lavo fraldas um dia sim, um dia não, numa boa, tá? Eu me programei para isso. Para minha rotina é bem melhor assim, né? São 3 aqui em casa. Eu não foi planejado, mas aconteceu de um filho novo chega aqui quando o outro está desfraldando. Então nunca tive 2 bebês ao mesmo tempo utilizando fraldas, né? Mas aí eu lavo, um dia sim, um dia não, só com água, coloco no varal e tá tudo certo. Como ela tem isso daqui, eu não uso nem pregador, né? Eu prendo assim aqui no varal, pregador é só para absorvente, tá tudo certo. Já aconteceu das minhas fraldas ficarem manchadas? Não. Já aconteceu das minhas fraldas ficarem com cheiro forte? Em 4 anos, uma vez elas ficaram, não me recordo por quê. E o que eu utilizei de produto para resolver o problema? 2 gotas de óleo de melaleuca na máquina de lavar, na parte do lavagem mesmo. Só, nunca fiz nada nas minhas fraldas, nunca utilizei nenhum produto químico, nenhum produto de limpeza, nem sabão, nem sabonete, nem detergente, nada disso que tanta gente utiliza e as minhas fraldas estão intactas. Então quando elas me falam, mas a minha fralda também está inteira, eu tô pensando na parte da ecologia e da economia de verdade. Eu compro um produto que não precisa de nada disso e estou utilizando por quê? 1 minuto de silêncio. Enfim, é isso. Acho que eu falei tudo sobre a fralda. Façam suas contas. Quem consegue vai comprando devagarzinho, como eu fiz. Eu tive tempo, né? Eu tive 9 meses para comprar as fraldas. Eu descobri cedo. 9 meses nada, eu tive menos tempo para comprar. Tive uns 6 meses, fui comprando as fraldas aos poucos, até porque eram de fornecedores diferentes. Eu fui testando algumas pessoas que eu encontrava no Facebook. Hoje a galera tem comprado direto de sites que importam, né, pra cá. E ficar de olho no tempo de chegada, né? Tem os lotes que as meninas vendem muito em grupos do Face ainda, fraldas de pano moderna, fralda de pano ecológica, só procurar e você acha com facilidade. E Liner, hoje eu acho desnecessário, vejo muita gente utilizando um produto similar ao Perfex e ele parece um papel toalha. Tem muita gente utilizando no lugar do Liner. Ele é também um produto biodegradável e utiliza nas saídas, ao invés de comprar também, porque é bem difícil
O Liner, a gente compra um pacotinho com... Meu primeiro pacotinho acho que veio com 500 folhas, né? Eu tenho até hoje. E eu digo, foi o melhor investimento que eu fiz em toda a maternidade. Mas é preciso que o casal compre a ideia de utilização, né, das fraldas de pano. E a economia é absurda. Eu me assustei quando as minhas amigas me falaram quanto elas têm gasto com fralda descartável, tá? É, evita assadura, evita alergia, evita desfalque no bolso. Enfim, eu só tenho só tenho elogios, só tenho a agradecer as pessoas que me apresentaram esse produto maravilhoso, revolucionário de verdade, que em nada me dá trabalho. Imagina, eu não gasto sabão, eu não gasto amaciante, eu não gasto alvejante, eu não gasto com nada. É, é tudo de bom mesmo. E foi bem bacana. Ainda bem que eu me adaptei. Eu fico muito triste quando alguém me fala, preciso desfazer das minhas, eu não me adaptei, ou meu marido não comprou a ideia junto, então a gente tá usando. Quando eu troco é de pano, quando ele troca é descartável, e não é essa a ideia, né? Mas pensa um pouquinho no planeta, pensa um pouquinho no bolso, no dinheiro que dá. Façam as contas e vejam como é bom fralda de pano. É uma revisitação do antigo. Em muitas coisas nós temos feito isso e tem sido muito bom, né? Voltar às origens, dando uma repaginada. Espero que esse vídeo contribua no esclarecimento de vocês e qualquer coisa me coloca à disposição. Tudo bem? Boa noite.